A cronologia da história humana é um castelo de cartas prestes a desabar. Acreditamos que a tecnologia é uma invenção recente da nossa era, mas a Terra continua cuspindo objetos que não deveriam existir. Artefatos de metal e cristal enterrados milhões de anos antes do homem. Hoje, analisaremos 5 anomalias que a ciência convencional tenta ignorar. De vasos explodidos em rochas antigas a espadas com aço do futuro. Estamos olhando para erros de datação ou para civilizações esquecidas? Prepare-se. O que você vai ver desafia as leis da geologia. O primeiro mistério nos leva a uma pedreira em Massachusetts, Estados Unidos. Junho de 1852. A Revolução Industrial exigia pedra para as construções. A rocha ali era o conglomerado de Hawkesbury, uma formação geológica duríssima. Para quebrá-la, os trabalhadores prepararam uma carga massiva de explosivos. A explosão partiu a rocha sólida ao meio, revelando o impensável. Dentro do bloco maciço não havia fósseis, mas um objeto manufaturado. Um vaso de metal partido em 2 pela força da dinamite. Ao juntar os pedaços, viram um recipiente em forma de sino, perfeito, feito de uma liga de zinco e prata, difícil de trabalhar na época. O mais chocante eram os entalhes, flores prateadas incrustadas com maestria. Céticos diriam que foi deixado lá por mineiros anteriores. Impossível. O vaso estava dentro da matriz da rocha sedimentar. A geologia confirma, o conglomerado de Hawkesbury tem 600 milhões de anos. Isso é anterior aos dinossauros, anterior à vida complexa na Terra. Como um objeto de arte fina foi parar dentro de uma rocha pré-cambriana? Seria a prova de uma civilização humana avançada antes dos cataclismos? Ou viajantes do tempo deixaram vestígios onde não deveriam? O vaso de Dorchester desapareceu das exposições, mas a dúvida permanece. Minnesota, 1898. Um deserto verde de florestas densas e inexploradas. O imigrante sueco Olof Ullman lutava para limpar sua propriedade rural. Ele tentava arrancar um álamo antigo cujas raízes iam fundo no solo. Ao puxar a árvore, as raízes trouxeram algo preso em seu abraço. Uma laje de pedra cinza de 90 quilos, presa nas raízes retorcidas. Ao limpar a terra, Olof viu marcas que ele reconhecia da sua pátria. Runas, escrita nórdica antiga, talhada profundamente na face da rocha. O filho de Olof percebeu, aquilo não era uma pedra natural, era uma mensagem. A tradução chocou o mundo. 8 góticos e 22 noruegueses em jornada. A data inscrita na base da pedra era o golpe final, ano 1362. 1362, isso é 130 anos antes de Cristóvão Colombo chegar à América. Acadêmicos acusaram Olof de fraude, dizendo que ele mesmo talhou a pedra. Mas a análise geológica provou que as runas estavam desgastadas pelo tempo, e as raízes da árvore que a abraçavam tinham crescido por décadas sobre ela. Como vikings chegaram tão longe no interior, no meio da América do Norte? A inscrição fala de massacre. Encontramos 10 homens vermelhos de sangue. Seriam cavaleiros templários fugindo da Europa após a perseguição? Linguistas modernos confirmaram dialetos raros do século XIV na pedra. Olof Ullman morreu humilhado, mas talvez ele segurasse a verdade. E se os vikings tinham uma ferramenta secreta para navegar até lá? Para chegar à América, os vikings enfrentaram o inferno do Atlântico Norte. Navegavam sob neblina perpétua, onde o sol e as estrelas desapareciam. A bússola magnética ainda não existia no Ocidente. Eles navegavam cegos. As sagas falavam de uma pedra solar mágica que revelava o sol escondido. Por séculos pensou-se ser mito, até encontrarem o naufrágio de Alderney. Entre os canhões de 1592, mergulhadores acharam um cristal estranho. Era a espato da Islândia, uma calcita transparente, não uma joia. Mas por que o navio britânico guardava uma pedra inútil junto às bússolas?
Cientistas descobriram: esse cristal tem a propriedade de birrefringência. Ele polariza a luz. Mesmo com o Sol coberto por nuvens grossas, o cristal muda de brilho quando alinhado perfeitamente com o astro. Testes modernos provaram: a precisão é de 99%, melhor que bússolas magnéticas. Era o GPS da Era das Trevas. Tecnologia ótica pura, sem eletrônicos. Isso explica como cruzaram o oceano séculos antes de qualquer outro europeu. Um conhecimento perdido que transformou bárbaros em mestres dos mares. Se eles tinham cristais óticos, que outros segredos a metalurgia deles escondia? Europa, século IX. A Era das Trevas era definida por ferro ruim. Espadas vikings comuns eram de ferro macio. Dobravam no meio da batalha. Mas lendas falavam de uma lâmina mágica que cortava a cota de malha. Todas traziam a mesma assinatura misteriosa gravada no aço: Ulfbert. Arqueólogos encontraram 170 dessas espadas em leitos de rios e tumbas. Ao contrário das outras, elas não enferrujaram totalmente. O metal era puro. Testes metalúrgicos revelaram o impossível. Era aço de cadinho. Um aço com alto teor de carbono, livre de impurezas e escória. Para fazer isso, é preciso aquecer o ferro a 1.600 graus Celsius. As forjas medievais da Europa não passavam de 1.300 graus. Ninguém na Europa teria essa tecnologia industrial por mais 800 anos. Era o equivalente a encontrar um caça-jato na Primeira Guerra Mundial. Sua qualidade era tão superior que começaram a surgir falsificações. Guerreiros morriam em batalha quando suas cópias baratas quebravam. De onde veio esse conhecimento? A resposta pode estar no rio Volga. Comerciantes vikings podem ter trazido o aço de Damasco, da Pérsia. Ou Ulfbert era o nome de um monge alquimista que descobriu o segredo? O segredo desapareceu subitamente, perdido no tempo por 1000 anos. Creta, 1700 a.C., o lar da civilização minoica, a primeira da Europa. Eles tinham encanamento, prédios de vários andares e arte sofisticada, mas um cataclismo repentino varreu essa cultura do mapa. Em 1908, o arqueólogo Luigi Pernier escavava o que restou do palácio. No porão do templo, ele encontrou um disco de argila queimada intacto, 150 milímetros de diâmetro, coberto de símbolos em espiral. Não parecia nada encontrado antes, era limpo, preciso e alienígena. Mas a verdadeira anomalia não era o texto, era como ele foi feito. Os símbolos não foram desenhados à mão, foram carimbados. Isso é tipo móvel, a base da imprensa moderna. O disco de Festo antecipou Gutenberg em mais de 3.000 anos. Para criar isso, eles precisavam de um conjunto padronizado de 45 carimbos mestres. É produção em massa. Mas por que existe apenas um disco? Se você tem a máquina de imprimir, você não imprime apenas uma página. Ninguém sabe o que ele diz. É um dos últimos códigos não quebrados da Terra. Seria um hino a uma deusa, um tratado de paz ou um jogo de tabuleiro? Alguns acusam Luigi Pernier de forjar o disco para ganhar fama. Mas a argila foi datada, ela é autêntica da Era Minoica. O disco de Festo é uma mensagem enviada ao futuro que não conseguimos ler. Uma tecnologia órfã, sem pai nem mãe na linha do tempo. Vasos incrustados em rocha sólida. Mapas estelares enterrados. Navegação por cristais óticos. Aço industrial na Idade das Trevas. E uma imprensa de argila milênios antes da hora. A ciência chama de anomalias. Nós chamamos de peças do quebra-cabeça. A história não é uma linha reta, é um ciclo que esquecemos. Agora eu pergunto a você, qual destes 5 artefatos é impossível de refutar? Foi a espada Ulfbert, a pedra rúnica? Comente sua teoria abaixo. A verdade está enterrada, mas nós vamos cavar. Inscreva-se para a próxima descoberta.